Hoje trago para vocês 5 ações que mais pagam dividendos nos últimos 12 meses. Mas tem um alerta para vocês durante o vídeo e se eu fosse vocês eu assistiria até o final. Eu sou Juliana Dama, não sou especialista na área e muito menos economista. Sou só pessoa normal que está em busca aí também da sua liberdade financeira. E estou aqui com o intuito de trazer um pouco dos assuntos que eu aprendi até agora e aprender um pouco mais com vocês também. Então, além de apresentar as empresas para vocês, eu vou ensinar como olhar quando vocês irão receber os dividendos e o que seria aí a data com. Então vamos lá, começar a falar das empresas que mais pagaram dividendos nesses últimos 12 meses. E em primeiro lugar ficou a Alied com o código de ALLD3, que pagou um total de 24,61%. Ela é uma empresa que atua na área de distribuição, varejo e serviço, e ela entrou na bolsa em meados aí de 2021. Atualmente, na data desse vídeo, ela está custando o valor de R$ 8,35 e com preço sobre o valor patrimonial de 0,49. E a segunda empresa que mais pagou dividendos foi a MAHLE Metal Leve, com o código de LEV3. Ela pagou um total de 23,57% de dividend yield. E ela é uma empresa que atua aí na fabricação de peças automotivas e ela possui, dentro do seu grupo de marcas, a Berni, Cofap e outras. Ela possui 4 unidades no Brasil e uma na Argentina. E ela está na Bolsa Brasileira há 14 anos. Porém, ela foi fundada em 1950. E no dia de hoje, da gravação desse vídeo, ela está custando R$ 34,10. Bom, eu não possuo ela na carteira, mas eu gostei e ela já está aí na minha lista das próximas que eu irei comprar com certeza. Então bora para a próxima? A terceira empresa que mais pagou dividendos foi a Vulcabras com o código de VUC3. Ela pagou um total de 19,50%. É uma empresa que atua no setor de calçados e ela possui aí dentro do seu grupo a Olímpicos e a Azaleia também. Ela entrou na bolsa em 1977, então ela já está na bolsa há um bom tempo. E no presente momento, ela está custando R$ 15,84. E a quarta empresa que mais pagou dividendos para os seus acionistas foi a Copasa, com o código de CSMG3, já anota aí, pagando um total de 17,55% de dividend yield. E ela é uma empresa de saneamento básico, ou seja, é uma empresa importante e que não tem como a gente ficar sem, porque afinal de contas todo mundo precisa de água potável, né? Que é o que a gente chama de setor perene, que é um setor fundamental para as pessoas poderem adquirir. Então é uma área que não tem como você ficar sem. Ela está localizada no estado de Minas Gerais, nosso estado vizinho, a terra do pão de queijo. Ela teve início na bolsa em 2003 e atualmente ela está custando R$ 20,58, com o valor patrimonial de 1,01. E outra empresa que eu não tenho na carteira, mas com certeza já vai ser uma também que não tem como ficar sem, né? Com toda essa estimativa. E a quinta e última empresa, que eu duvido que você saiba qual que é, eu quero até que você chuta aí nos comentários que empresa que você imagina que seja a mais valiosa e conhecida do Brasil. Bora? Rufem os tambores, porque essa, eu duvido que vocês saibam qual que é. Ela nada mais é do que a nossa famosíssima Petrobras. Bom, com o código aí de PETR4, chegou a pagar cerca de 16,50% de dividendos nos últimos 12 meses e ela é uma empresa que dificilmente você não saberá qual que é, né? Que está na parte aí, de petróleo, gás e biocombustíveis. E um detalhe importante é que ela estreou em 1977 na Bolsa de Valores, bem antiga também, né? É uma das maiores petrolíferas do mundo e ela está com um bônus importante que em 2022 a Petrobras chegou a pagar 67,99% de dividendos e chegou a ocupar o posto de segunda maior pagadora de dividendos do mundo. Bom, não é uma recomendação de compra,
Mas eu duvido que você vai ficar sem essa, né? Porque depois de tantas informações positivas assim, não é possível que você vai ficar sem. Eu já tenho ela na minha carteira. Então, o que eu posso fazer é apenas comprar mais das mesmas ações. Mas acredito que você precisa ter um carinho um pouquinho mais especial aí para ela, porque vale a pena dar uma analisada e colocar ela aí nos seus aportes. Bom, e quando saber o momento em que essas empresas irão pagar por esses dividendos? As empresas, elas anunciam a data em que elas irão pagar e tem formas de você ir acompanhando através de sites como, por exemplo, Investidor 10 e Status Invest, que são sites onde você consegue acompanhar de uma forma bem detalhada. E como eu prometi para vocês lá no início do vídeo, eu vou explicar para vocês o que é a DataCon e para que ela serve também. Então, o que seria aí essa DataCon? É o limite em que a empresa estabelece para poder fazer esses pagamentos dos dividendos. Então, a data que ela estabeleceu, se você ficou com a sua ação até aquela data limite, você irá receber pelos dividendos naquele momento. Então, a data do pagamento dos dividendos é outra, só que essa DataCon é como se fosse ali o limite para a empresa poder saber, né, quem vendeu ou quem acabou adquirindo, para poder fazer o pagamento da forma correta para aquelas pessoas. Então, independente se você vendeu depois daquela data, você também receberá. Então, o importante saber é que se aquela DataCon está estabelecida ali, você precisa ficar com a ação até aquela data mencionada pela empresa. Porque se você vender antes disso, você não receberá por esses dividendos. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje, estou gravando esse vídeo no dia 19/7. Então, se a empresa estabeleceu a data de 19/7/2024, se eu vendi as ações no dia 18/7, eu não receberei por aqueles dividendos daquele momento. Só que, se eu vender no dia 20, um dia depois dessa DataCon, que a DataCon estabelecida foi esse dia 19/7, receberei por esses dividendos. Então, é como se fosse ali o limite em que a empresa estabelece para que você não venda ou compre antes daquele prazo estabelecido. Então, você só receberá se for ali na data do dia 19/7. Virou o dia e você tem ação, você receberá por aqueles dividendos. Então, agora, para poder finalizar, eu trouxe a dica que é valiosa aí para vocês tomarem bastante cuidado. Não fixem nos últimos 12 meses de dividendos, porque quem vive de passado não garante futuro. Então, por exemplo, a Vulcabras mesmo, que pagou 19,5% nos últimos 12 meses, mas se a gente for analisar os últimos 5 anos dela, ela pagou apenas 2,29% de média de dividendos. Então, se a gente for parar para analisar, não é uma média bacana. Então, os últimos 12 meses dela foram atípicos para o que a empresa estava oferecendo antes disso. Agora, vamos analisar aqui uma situação. Se a empresa paga dividendos tão altos, como que ela vai garantir ali o funcionamento da empresa? Porque a empresa, ela precisa de um caixa, ela precisa de dinheiro para movimentar as ações dela ali, os funcionamentos dela. Se ela paga demais para os seus acionistas, de onde é que vai retirar mais dinheiro para poder fazer toda a manutenção da empresa? Então, se a gente for parar para analisar, não é uma forma saudável de manter as empresas. Então, depois, em outro vídeo, eu vou trazer para vocês para conseguirem analisar um pouquinho desse passado aí das empresas de uma forma mais saudável, para vocês poderem fazer boas escolhas para sua liberdade financeira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei para vocês, eu não sou especialista na área, mas sou uma pessoa aí curiosa e buscando aprender cada dia mais para buscar também a minha liberdade financeira. Então, espero ver vocês também no próximo vídeo. Se você gostou desse, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que ele possa crescer e que vocês também possam nos ajudar. Então, um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!